Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. E aí, Dimara, tudo bem? Bom dia. O que você estava fazendo? Porque eu vou te contar, eu estava lá na redação olhando os meus twitters, os meus seguidores, maravilhosos sempre, e recebo uma mensagem de um dizendo assim: Paulete, tá louco? Nós não gostamos de Libertadores. Eu subi correndo para ver o que você estava fazendo. Não, então vamos sempre nos corrigir. Quando nós falamos alguma coisa nesse sentido, a gente tem que... Aqui, tô vendo aqui o que entrou aqui, eu acabei de ver aqui no Twitter a mensagem que entrou para você. Sei. Na verdade, não tô louco, não. O que eu disse foi... Quando falamos a respeito da Libertadores, louco eu sempre fui, né? É verdade. Isso eu não até tem estranhei jeito. quando ele falou, não estou não louco. Estou louco é negar o meu estado natural. Mas dentro do meu estado natural de insanidade, que eu sempre gosto de professar, que sou insano, dentro desse estado da insanidade, eu não falei nenhuma loucura. O que eu disse, na verdade, foi o seguinte, que para o argentino, a Copa Libertadores da América é um torneio continental e que tem a mesma importância que a Champions League tem para os europeus. Por quê? Porque o argentino pensa da seguinte forma. Ele só falou isso. Não porque o argentino pensa da seguinte forma. Eu converso com muitos amigos argentinos e digo que é interessante como eles estruturam a Copa Libertadores na cabeça deles. Eles dizem o seguinte: se a América do Sul é o único continente que se contrapõe ao continente europeu na prática do futebol, se os jogadores mais talentosos do mundo saem da América do Sul, quem ganha um torneio intercontinental na América do Sul é o melhor time do mundo. Eles dizem isso, os argentinos. Então eles têm uma ideia da Libertadores que nós brasileiros não temos. Foi só isso que eu falei. E eu sempre começo todas as minhas matérias de rede dos jogos do Cruzeiro na Libertadores dizendo o seguinte: esse torneio que a torcida do Cruzeiro ama, e ama mesmo. Ela tem uma afinidade, eu diria, com a Libertadores, que vem da época da Supercopa também, né? Nessa tradição que o Cruzeiro teve sempre em termos sul-americanos, com uma paixão louca pela Libertadores. E claro que ao que o Paulo se refere faz parte de uma tradição, mas não é a nossa realidade hoje, né? As equipes argentinas, ontem a gente acompanhava Independiente e Peñarol, e é de assustar você ver duas equipes tradicionais como aquela em termos sul-americanos e que hoje já não apresentam esse futebol esperado. O que a gente viu foi um jogo de muitas faltas, muita violência e pouquíssimo futebol, que se refere especificamente à condição econômica desses países também hoje, que vão perdendo seus craques e a sua tradição em termos de futebol. Nenhum deles fica por lá. Então as equipes vão a cada vez se defasando mais. A gente teve a chance de acompanhar o Estudiantes e Tolima também, o Tolima que é o próximo adversário do Cruzeiro, e vou te dizer uma coisa: o Tolima fora de casa bateu mais do que qualquer situação. E foi um jogo extremamente violento. Eu ainda comentava agora há pouco com o Guilherme Mendes, o Cruzeiro está fazendo o rachão agora, o Cuca ainda não definiu o time que vai para Teófilo Otoni, mas vai com força máxima, e o Guilherme dizia o seguinte, que contactando o Corinthians, o próprio Guarani, que já tiveram jogando contra o Tolima, que o campo lá é um pasto. É verdade, que é um brejo. Um braquearão. Que é muito complicado jogar lá. Imagine a galera batendo do jeito que bate, um campo nessas condições, quando você pega uma equipe mais técnica, como é o caso do Cruzeiro, de toque de bola, como que é complicado. Então a Libertadores, eu diria assim, entre aspas, o charme da Libertadores está exatamente nessas dificuldades que você enfrenta, de altitude, gramado. E hoje, se você pegar tudo que tem acontecido em termos de Libertadores nesse início da competição, e quando você pega a situação, por exemplo, do Fluminense, campeão brasileiro, olha a situação que o Fluminense está com 2 jogos em casa. Você pega a situação do Santos, mas o Santos ainda não fez o jogo fora de casa, né? Você ainda não tem essa noção. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento no que ele fez. Então, se você, quando a gente fala assim, talvez um empate fora de casa contra o Tolima seja um bom resultado, é excelente resultado diante das circunstâncias que você vai enfrentar. Então, a gente está vivendo uma Libertadores muito diferente, com os times tradicionais em crise, né? Exceção aí do que a gente pode dizer em termos de Brasil, mas o restante com futebol muito diferente do que a gente já viu em outras épocas. Olha, só para me corrigir aqui, eu disse que o Independiente tinha 7 títulos, o Boca 5 e o Estudiantes 2, não. O Independiente tem 7, o Boca tem 6 e o Estudiantes tem 4. A Argentina tem 22 títulos de Libertadores. É essa importância que eu estou sempre abrindo a questão para discutir como é que é muito mais importante a Libertadores para o argentino do que é para o brasileiro. E estou recebendo só provocação aqui. Tem gente cantando hino aqui para mim, Libertadores ser campeão, dali zero. Recebeu campeão argentino. O meu time foi campeão classista, tá? Tá bom. Fala de futebol, Dimara, vamos embora. Quinta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai até o Teófilo amanhã, enfrentar o América, ingressos esgotados, lá eles fizeram um passaporte, 3.500 foram vendidos para os
os jogos do América lá em Teófilo Otoni. 1.500 foram colocados à venda para esse jogo do Cruzeiro, tudo esgotado. Eles vão usar uma camisa que vai ter o torcedor com eles, porque tem a fotinho dos torcedores que compraram espaço, exemplificando o que o Corinthians fez no ano passado. Sim. E é o que eles vão se utilizar. Domingo tem o clássico Atlético e América. O América muda o esquema de jogo, volta a ter 3 zagueiros, que foi mais ou menos o esquema que o Mauro Fernandes se utilizou o ano passado na Série B, que deu tanto resultado, mas obviamente tudo em virtude de que o Atlético é uma equipe muito veloz, tem essa ofensividade toda com o Dorival Júnior, e o América deve apostar aí na questão dos seus contra-ataques, naquela história das bolas lançadas para o Salvador Fábio Júnior lá na frente, que é o artilheiro. Ainda é o artilheiro? Ainda é o artilheiro do Campeonato Mineiro, né? Então, quer dizer, vai ser um jogo, eu diria assim, bastante tático das duas equipes. E a gente sabe como que o América, eu diria o seguinte, ainda não apresentou aquele futebol que a gente espera que o América apresente em termos de mineiro. Mas, quando você tem essa história do clássico, do estar enfrentando o líder, é o jogo do líder contra o vice-líder, né? Ou seja, vai haver uma definição de ponta do campeonato nessa partida. Então, vai ser um jogo, sem dúvida nenhuma, vai chamar bastante atenção. A gente pode esperar um bom jogo na Arena do Jacaré às 4 horas da tarde no domingo. O árbitro é o Joel Tolentino da Mata Júnior, bom dizer o nome dele, porque a gente não sabe o que a gente vai falar segunda-feira, né? Sim. Porque o que vai acontecer, quem é que vai brigar mais nessa situação. Para voltar um pouquinho na história do Cruzeiro, todo mundo esperando uma definição de time, mas o Cuca está comandando um rachão, na verdade agora, né? Aquilo que antecede mais ou menos aos jogos. Daqui a pouco ele vai para a coletiva, deve acontecer 11h10. Ele disse que quer levar força máxima para Teófilo Otoni em virtude daquilo que ele disse. Às vezes o jogador se comparado um jogo sente muito, né? Existe esse receio. E ele acha que isso aconteceu em termos de Libertadores. Alguns jogadores não renderam aquilo que ele esperava depois da parada. Então é possível que ele vá mesmo colocar uma equipe titular lá em Teófilo Otoni. Perfeito. Dimar Oliveira, que falará sobre tudo isso e muito mais na tela da Band no Minas Esporte, 12h30. Libertadores ela não vai falar, promete que não vai falar. Eu tô classista. Olha como é que é a vida.